Sueli, tudo bem, Sueli? Fran Lucena também entrou. Alessandra Soares, gostaria de saber sobre preenchimento labial. Vamos lá, podemos começar então por aí. Júlio Braçagite também. Lu Fávaro. Tudo bem, Lu? Elaine, boa tarde. Ó, então a Geise. Oi, Geise. Alessandra. Johnny. Que bom, Fer. Qualquer coisa você me dá um alô, tá bom? Juízo aí, se cuida. Juízo nas festas do final do ano. A Cris. Agora no verão, quais os cuidados em relação ao sol diretamente relacionado à cicatriz? Quais os cuidados para a cicatriz não evoluir para hipercromia? Ótimo. Lucimara Santos, boa tarde, boa noite, né? Ó, quem entrou com a gente agora no Face, que a gente conectou agora, o nosso tema hoje vai ser livre, tá? Então, o que vocês quiserem me perguntar, podem aproveitar essa oportunidade e a gente vai conversando um pouquinho. A gente já tem 2 solicitações aqui. A Alessandra gostaria de saber sobre preenchimento labial. Alessandra, se você quiser me especificar mais o que você gostaria de saber para eu te falar, eu vou começando respondendo o que a Cris mandou. A Cris perguntou, então, quais os cuidados no verão para a cicatriz não ficar hipercrômica. Hipercromia é a cicatriz mais escura, né? Então, o que a gente tem que prestar atenção para uma cicatriz? Deixa eu baixar esse sonzinho aqui. Não ficar escura. Claro que existem inúmeros fatores, inúmeros fatores, inclusive genéticos, né? Pessoal de cada ser humano que podem determinar essa hipercromia ou não. Mas esquecendo o fator genético, que isso a gente não vai conseguir mudar. O que a gente pode fazer para tentar evitar uma hipercromia, uma coloração escurecida de uma cicatriz? Prevenção é a primeira delas, né? Como que a gente vai prevenir? Cicatrizes recentes, a gente chama de cicatriz recente todas aquelas até 6 meses de cirurgia, por exemplo, ou 6 meses de um trauma, de uma batida, de um arranhão, de um outro evento que não tenha sido uma cirurgia. Ou até a cicatriz, enquanto a cicatriz estiver vermelha, a gente chama aquela cicatriz de uma cicatriz recente. Toda cicatriz recente pode virar uma cicatriz escura. Então, a gente fala, no nosso meio médico, dermatológico e de cirurgia plástica, que o que é vermelho hoje pode ser marrom amanhã. Então, se você não cuidar da sua cicatriz enquanto ela estiver avermelhada, ela vai escurecer. Tá? Então, se você tomar sol, não passar protetor, não se proteger, a chance disso acontecer é muito grande. Então, o que a gente orienta as nossas pacientes? Até o 6º mês de cirurgia, o máximo de cuidado para se expor ao sol. E não é o sol só na cicatriz. A gente já sabe que tem estudos mostrando que se a gente tomar sol em outra parte do corpo, além daquela região da cicatriz, a gente também pode estimular essa cicatriz a ficar escura. Nossa, mas eu fiz uma prótese de mama. Tem uma cicatriz aqui na curvinha do seio. Se eu tomar sol no braço, essa cicatriz pode escurecer? Pode. Claro que, se você tomar sol na cicatriz, ela vai escurecer muito mais. Tá claro? Mas você tem que proteger tudo. Não adianta você proteger só a área da cicatriz, tá? Então, quem tem cicatriz recente, cirurgia recente, protetor solar do fio de cabelo ao dedão do pé, chapéu, óculos escuro, roupa clara, escura não, roupa clara que reflete a luz quando você estiver na praia ou na piscina. Quanto mais refletir, melhor, tá? Menos absorção essa luz vai ter, menos calor na região, menos vermelhidão, menos chance de ficar escurecida essa cicatriz, tá bom? E também, além dessa proteção de protetor, proteção física, proteção química, horários que o paciente vai se expor ao sol, tá? Então, evitar aqueles horários de pico, que a gente sabe que a incidência solar ela é maior. Então, entre 10, 11 da manhã até 3, 4 da tarde. Então, esse intervalo é pior, tá? Tem mais incidência, maior chance de escurecer. Nossa, então eu fiz uma prótese em julho e eu não posso tomar sol agora? Pus a prótese no meio do ano, eu quero usar um biquíni, não posso? Pode. Deve, vai aproveitar a sua cirurgia, né? Verão, gostoso, que delícia. Pois, fez seu sonho, então tem que curtir. Mas vai proteger, é claro, se a cicatriz ainda estiver vermelha, tá bom? E não vai ficar lá igual uma lagartixa, né?
querendo fazer a marquinha do biquíni com a cicatriz ainda lá vermelhona, que aí você vai ter a marca do biquíni e uma cicatriz escura depois, que aí vai ser difícil depois de clarear, tá? Gente, clarear a cicatriz é extremamente difícil, às vezes tem que reoperar, dar um passo para trás, começar do zero de novo, para ver se aí nessa nova cicatrização a paciente fica com a cicatriz clarinha. Então, prevenção é a melhor coisa que existe, tá bom? Então, se cuidem. Agora o verão tá pico, né? Tá assim, muito calor esses dias, vai piorar. A gente sabe que agora é dezembro, janeiro, fevereiro, né? O calor é bem intenso, tá bom? Então, aproveitem o verão, mas quem fez cirurgia com cautela. Usem bastante protetor solar para vocês depois ficarem felizes com a cicatriz de vocês, ok? Vamos ver o que mais. E outros cuidados, a Cris não perguntou, mas outros cuidados que a gente tem que ter com a cicatriz também. Sempre que eu penso em qualidade de cicatriz, a gente pensa em coloração e naquelas alterações que são bem relacionadas geneticamente programadas, que é a cicatriz hipertrófica ou queloide. Então, tem pacientes que já começam a ficar a cicatriz mais grossinha, a gente tem algumas coisas para fazer, pomada, placas de silicone, algumas medicações específicas, infiltrações, aplicações na própria cicatriz, então vai depender, claro, da evolução dessa cicatriz, tá? Então, tem como tratar. Então, duas coisas que a gente sempre presta atenção numa cicatriz, a coloração e a textura, né? O tato dessa cicatriz, se tá ficando lisinha, gradativamente cada vez mais suave, mais... Faltou a palavra, assim, mais soft, mais... lisa mesmo, né? Porque o que é normal? Sempre que você corta, faz uma cicatriz cirúrgica ou não, vai chegar células ali naquela cicatriz e aquilo ali vai ficar inchadinho. Vai ficar durinho no começo, então toda cicatriz é endurecida no começo, tá? E aí ela vai ficando amolecida, vai diminuindo essa grossura, essa sensação de durinho, aos pouquinhos isso vai soltando, tá? Então isso é importante também a gente sempre observar em cicatriz, certo? Ó, quem chegou depois, hoje o nosso tema é livre, então a gente não definiu o tema. O que vocês quiserem me perguntar, a gente vai conversando, tá bom? Vamos ver quem mais. Boa noite, oi Meire, boa noite, tudo bem? Quem mais tá por aqui? Aline, tudo bem, Aline? Ó, então eu vou falar um pouquinho de preenchimento labial que a Alessandra me pediu aqui no comecinho da nossa live. Gostaria de saber sobre preenchimento labial. Então, Alessandra, preenchimento labial faz parte... a gente pode tratar o lábio, especificamente só ele. Então, um paciente às vezes vem bem focado para tratar aquela região. Ou para tratar o lábio e a região perioral. Tem pacientes que têm algumas ruguinhas já nessa região, pacientes tabagistas, ou mais velhos, ou que movimentam muito essa região. Ou quando a gente está pensando em fazer uma harmonização, fazer um tratamento global da face, melhorar o aspecto todo de cansaço, de envelhecimento, de pele fina, de flacidez, que a gente quer melhorar todas essas questões na face, o lábio, ele faz parte geralmente desse projeto. Nem sempre, porque tem pacientes que ainda não precisam mexer no lábio. Então, ou ele pode fazer, o preenchimento pode fazer parte de um tratamento do rosto todo e ser a parte final desse tratamento, que a gente fala que o lábio ele faz parte do refinamento do lábio, né? Ou a gente pode tratar especificamente essa área em pacientes mais jovens, por exemplo, tá? Ou pacientes que querem tratar a região da área dos lábios, que também precisam fazer essas aplicações ao redor. Especificamente do lábio, eu preciso avaliar essas proporções para saber se ele está proporcional ao restante do corpo. Então, até aquele paciente que vem, aquele paciente ou masculino ou feminino, que vem especificamente para o lábio, eu preciso avaliar o rosto todo. Não posso avaliar só uma região, né? Então, a gente tem que avaliar proporção individual do lábio, superior do lábio inferior, e como ele conversa com o restante do rosto. Se ele está em harmonia com o terço inferior da face, que é essa região toda, se está harmonioso também com o terço médio, com o terço superior, né? Que não adianta eu ter um rosto totalmente atrófico, envelhecido, e um lábio extremamente
projetado, né? Carnudo, bem marcado, tá? E a gente tem que avaliar ao redor do lábio também, para eu saber se esse lábio tem uma boa definição, se ele tem um bom contorno, se ele tem um bom filtro, se ele tem os tubérculos bem projetadinhos também, se a paciente tem esse vermelhão que a gente chama, tem a parte seca e a parte molhada dele, se as duas partes estão bem definidas, bem desenhadas, bem proporcionais ou não, para eu avaliar que região do lábio que eu preciso preencher. Então, o preenchimento labial ele vai depender de todo um diagnóstico inicial que a gente for fazer. E aí, de acordo com o diagnóstico inicial, eu vou programar esse preenchimento com várias técnicas de acordo com a necessidade do paciente. Então, tem paciente que eu preciso dar contorno, tem paciente que eu não posso dar contorno. Se eu fizer contorno, esse paciente vai ficar bicudo. Tem paciente que eu só posso preencher o vermelhão, tem paciente que eu só posso fazer a parte de cima, tem paciente que eu só posso preencher embaixo. Tem paciente que não vai adiantar preencher só o lábio se a gente não tratar a área ao redor, né? Então, claro que se a gente preenche o contorninho, o paciente tem indicação de fazer contorno, quem tem aquelas ruguinhas ao redor já se beneficiam também do preenchimento. Mas existe um outro tratamento, que é a hidratação injetável, que é o Volite, que a gente usa atualmente, ou o Skin Booster, o Restylane, que também é uma outra técnica, mas que demora 3 sessões, ou em uma sessão única, que a gente usa, por exemplo, o Volite, para melhorar a hidratação dessa região. Então, a gente faz uma aplicação nessas ruguinhas próximas ao lábio, também para melhorar o contexto. Porque imagina você ter um lábio bonitinho e aqui cheio de ruguinha ao redor. Vai saber que tá faltando alguma parte ali para preencher, tá? Normalmente a gente faz isso em consultório, ou hoje, por exemplo, a gente fez um preenchimento labial com gordura, que a gente estava em centro cirúrgico, tivemos uma cirurgia que teve lipoaspiração e a gente aproveitou aquela gordurinha que a gente tirou da paciente para fazer preenchimento dela facial. Então, trabalhamos a área das olheiras, trabalhamos a área do malar, trabalhamos a área perilabial. Nessa situação, se a gente está em ambiente estéreo, centro cirúrgico, a gente pode fazer isso com gordura. Se a gente está em ambiente de consultório, o paciente não tem uma cirurgia programada, a gente faz isso com preenchimento que é extremamente também prático de ser feito, tá? Normalmente o lábio incha um pouquinho, então é bom a gente não fazer na véspera de um evento, por exemplo, porque pode acontecer de ficar algum roxinho, fazer alguma hematominha, e o lábio demora uns dias para ele ficar mais bonito de quando a gente fez. No dia ele geralmente fica bonitinho, mas se a gente faz com anestesia, às vezes essa anestesia, o lábio fica um pouquinho, a fala fica um pouco difícil, fica um pouco anestesiado, e às vezes dá até a sensação, acaba ficando mesmo por causa da anestesia, tortinho no dia. Então até passou o efeito anestésico, o paciente tem essa sensação, né? Então ele vai estar melhor um pouquinho mais pra frente, ali dali uns 15, 20 dias, tá? Vamos ver quem mais tá por aqui. Então, quem tá chegando agora, a gente vai estar fazendo uma live hoje de tema livre, que vocês podem perguntar o que vocês quiserem, ok? A Aline Chiqueto. Sim, senhorita. A Aline perguntou, se eu faço Skin Booster na clínica? Sim, então, a Aline tem atualmente no mercado, 2 produtos que a gente pode usar para Skin Booster, que é o Restylane ou o Volite. O Restylane já é mais antigo, né? Foi o primeiro do mercado, que a gente faz uma aplicação a cada 30 dias, 3 aplicações. Ou o Volite, que a gente faz uma aplicação e depois dali mais ou menos uns 9 meses a gente vai refazendo para fazer manutenção, tá? A gente faz aqui, sim. A gente pode usar ele para hidratação, ou a gente pode usar o Skin Booster ou o Volite para pacientes que têm ruguinhas nessa área do colo, fica bem legal para hidratar. Na área perilabial a gente usa bastante. Paciente que às vezes faz toxina na área dos olhos e ainda tem aquelas ruguinhas fixas, mesmo sem movimentar, só quando tá paradinha, tem algumas ruguinhas fixas superficiais, mais finas. Eu vou ter que pegar um copo d'água. A gente também faz o Skin Booster nessa região. Quem tem o lábio já bem projetado, de volume bonito, de volume bom, que a gente não precisa trazer muito volume, a hidratação também é uma opção, que ele vai dar um brilho, vai dar uma leve inchadinha, aumenta um pouquinho o volume, mas bem discretamente. Também é uma opção pra gente fazer no lábio. A Alessandra me perguntou, eu fiz cirurgia ortognática com o Dr. Flávio e não vejo a hora de fazer preenchimento. A hora que o seu médico liberar, a gente pode fazer. Ai, que chique, com o maridão. Então, a hora que o Flávio liberar, a gente faz. Ah, Fer, preenchimento com botox é dolorido? Fer, então são 2 coisas diferentes.
preenchimento, ele é um gelzinho de ácido hialurônico. O Botox, ele é a toxina botulínica que a gente usa para as ruguinhas. Então, o preenchimento que a gente faz no lábio, a gente não faz com Botox, tá? Botox é só pra ruga. Então, Botox aqui, ó, nessa região, aqui, na lateral, ou pescoço. Quem tem sorriso gengival, quando sorri muito, aparece a gengiva. Quem tem muita sudorese na axila, a gente também faz toxina, faz o Botox, tá? Então, o Botox é mais pra movimentação. Preenchimento do lábio, a gente faz com ácido hialurônico, que é um gelzinho, tá? Esse gelzinho absorvível, e a gente geralmente faz com anestesia local. Então, eu geralmente gosto de bloquear o lábio, aí o lábio fica todo dormente e o paciente não sente. Então, é bem tranquilo, tá, Fer? Oi, Ju! Tudo bem? Boa tarde, quase boa noite, né? Dá um beijinho no Zé Gui. Quem mais tá aqui? Camargo, Deise. Quem chegou depois, então, ó, a gente hoje tá falando tema livre, né? O que vocês quiserem perguntar, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no Face, ver se alguém mandou. Esse Face pelo celular dá uma dificuldade de achar. Alessandra, tem quanto tempo que você fez a ortognática com o Flávio? Depois você aproveita e faz um testemunho. Como é que foi seu pós? O que você fez? Se você gostou? Sabrina, tudo bem, Sabrina? Me deu um oi, boa tarde. Karen. Deixa eu entrar aqui pelo Face para conseguir ver as perguntas de vocês. E presente de Natal, pessoal, de vocês, tudo em ordem? O meu eu fui ontem comprar às 9... O meu não, das crianças. Ontem às 9h30 da noite, às 10 horas fechou a loja. Ai, ai. Quem tá entrando agora, Karen, a Andy, hoje o nosso tema é livre, tá? Então, quem quiser mandar pergunta, aproveite. Vamos entrar aqui, deixa eu ver se tem alguma perguntinha do Face. Ah, olha aqui, eu recebi uma mensagem da Elaine. Doutora Marina, boa tarde. Gostaria de deixar como sugestão para a live a lipoaspiração de alta definição. Deixa eu ver. Tenho acompanhado algumas postagens e gostei do trabalho que fazem com essa definição. Elaine, bacana essa pergunta, ó. Então, a gente escuta falar realmente bastante hoje em dia, né? Sobre a lipoaspiração de alta definição. Bom, a lipoaspiração de alta definição é quando o paciente... Quais são as indicações, então, específicas, né? Pacientes bem magros, né? Que não tem aquela gordurinha localizada especificamente, que já fazem atividade física bastante, que tem um corpo bem legal, mas que querem fazer uma definição maior daquela área. Então, o paciente tem que estar fazendo atividade física, está com o IMC bem de acordo, então, geralmente, pacientes bem magras, que querem tirar um pouquinho de gordura de um lugar específico e dar mais definição. Então, o que é o mais importante da Lipo HD, que se fala bastante hoje? A principal é a indicação, né? Porque são pacientes extremamente selecionados, tá? Algumas coisas que a gente vê, como você, de repente, tentar transformar gordura em músculo, eu não acho que seja uma coisa muito legal. Então, a gente vê algumas postagens com aquele abdômen bem marcado, com gominho, né? E o paciente está acima do peso. Pra mim, especificamente, não faz muito sentido, tá? Porque você tá causando uma lesão nessa gordura mais superficial, para você tentar marcar essa pele, para fazer esses gominhos marcadinhos, só que aquilo não é musculatura, na verdade você não tá trazendo naturalidade nem saúde para aquele paciente, você tá mimetizando, inventando um músculo que ali não existiria no meio daquela gordura. Então você tá fazendo lipoaspiração muito superficial para fazer aquelas dobrinhas, tanto nesse sentido quanto no sentido vertical. Eu acho que marca muito, e depois, se você engordar, ganhar peso, aquela região ali que foi mais lipoaspirada, ela vai continuar mais
mais atrófica, né? Mais marcada. E aí esse abdômen não vai... Abdômen, o braço, o bíceps, que já tem gente fazendo bíceps, peitoral, né? Várias regiões do corpo. Não acho que seja uma solução. Quando bem indicada, né, eu acho que a lipoaspiração principal não é a técnica, né? Não é se você vai fazer uma lipo HD, um vibrolipo, um vaser, mas é a principal indicação. Se você tá fazendo a indicação correta, você vai ter uma boa resposta do paciente àquele procedimento, tá? Alessandra, faz 15 dias que eu fiz, no começo foi bem difícil, mas agora está tranquila. Ela tá falando da ortognática que ela fez com o Flávio. Deus não poderia ter colocado outro doutor para me operar, doutor Flávio é abençoado. Obrigada, Alessandra, ele é mesmo, eu concordo. Maridão, né, gente? Além da gente ter o convívio diário de saber que ele é extremamente capaz, a gente fica feliz e fica... Eu sou muito orgulhosa do trabalho dele, porque eu vejo os pós, vejo as fotos, que ele coloca fotinho, né, e me mostra, e a gente discute os casos. Então eu vejo como o trabalho dele é expressivo, principalmente na vida dos pacientes que fazem, né? Dos pacientes, das pacientes, porque muda demais, né? Além de você mudar a estética, que claro que é importante, é bem impactante, você muda a qualidade de vida daquela pessoa, né? Você muda a mordida, você muda muitas vezes a respiração, você traz, a pessoa consegue se olhar de novo, né? Assim, você revigora realmente a vida do paciente. A ortognática é uma cirurgia muito transformadora, né? Então, sou suspeita pra falar, Alessandra, que bom. 15 dias eu acho que ele ainda não vai te liberar pra fazer um preenchimento labial, eu acho que ele ainda é bem recente, né? Mas assim que ele liberar, né, a gente combina e a gente faz. Aí a gente vai te deixar mais feliz ainda, né? Do que você já deve estar com a sua cirurgia. Que bom, fico feliz que você tá bem contente aí. A Aline escreveu, obrigada, Aline. Escreveu a melhor. Lilian, Lucimara, Marina Santos, boa noite, tudo bem? Pra quem chegou agora, a gente hoje tá falando coisas afins, assim, o que vocês quiserem me perguntar. A gente tem até às 7h10, a gente tem mais 10 minutinhos pra gente finalizar a nossa live de hoje, antes do Natal. E deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem mais alguma outra pergunta. Enquanto isso, vocês podem ir escrevendo por aí, tá? Ó, uma paciente me mandou uma pergunta, Daniela. Daniela fez uma abdominoplastia pós-bariátrica há 5 meses atrás em Âncora, porém a parte de cima do umbigo está com uma bolinha. Quando me alimento, então, fica mais inchado. O que pode ser feito para melhorar? Bom, Daniela, 5 meses também é recente, né? Ai, gente, desculpa. 5 meses é recente. Geralmente a cicatriz em âncora é uma cicatriz que demora mais para desinchar. Dependendo da região, como um paciente que faz a bariátrica tem muito excesso de pele, às vezes realmente pode ficar ainda um pouquinho de excesso de pele, né? Eu tô assim, tentando imaginar o que pode ser. Às vezes um pouquinho de excesso de pele, por quê? Porque o paciente que emagrece, ele não emagrece só na frente, no abdômen. Ele emagrece 360 graus, circunferencial, né? Então tem um pouquinho de pele do abdômen, tem um pouquinho de pele da mama, tem um pouquinho de costas, tem um pouquinho de lateral, de flanco, de glúteo. Então emagrece na região, na parte toda. Então, em certos momentos, às vezes a gente tem até que num segundo momento juntar essa cicatriz do abdômen com a cicatriz da mama. Só que a gente tenta sempre ao máximo não fazer isso numa primeira cirurgia, porque às vezes a pele se acomoda, a pele dá uma cedidinha, desce um pouquinho, pra não ficar aquela cicatriz que em vez de parar aqui no abdômen, sobe, né? Então a gente sempre tenta fazer a cicatriz menor possível. Então pode ser que às vezes lá na frente ainda, se tiver um pouquinho, se o seu cirurgião achar que ainda tem um pouquinho de sobra de pele, de ter que ampliar essa incisão um pouco pra cima, tá? Essa sensação de que quando alimenta fica mais inchadinho, pode ser porque
realmente está recente, né? Então, o ideal, sempre que for pensar numa nova cirurgia, num novo procedimento, aguardar pelo menos 1 ano da primeira cirurgia que foi feita, tá? Para dar tempo desse organismo recuperar todo e aí reavaliar, realmente ver o que precisa ser feito para cada caso. Ou às vezes não é pele, pode ser que às vezes alguma gordurinha localizou ali, às vezes uma lipinho pode ser que melhore, né? Esse abaulamentozinho. Ou às vezes uma drenagem, se esse inchaço estiver indo e voltando, né? Às vezes é um inchadinho, às vezes uma drenagem também já ajuda, tá? Então a gente tem várias possibilidades aí. O ideal é esperar. Espera pelo menos aí dar 6 meses, 1 ano da sua cirurgia para poder ter mais propriedade para reavaliar, tá bom? Sabrina, quando que pode dormir de lado? Depois de uma cirurgia de abdominoplastia e lipo? Sabrina, claro que depende muito da técnica que o seu médico ou a sua médica utilizou. Mas dormir de lado numa abdominoplastia não é contraindicação. Ou numa lipoaspiração. A gente pode dormir de lado já, inclusive no pós-operatório recente, né? E dormindo de lado, manter a posição importante que é daquela posição da abdominoplastia. Lembra que o paciente tem que estar um pouquinho curvado para frente, o joelho tem que estar um pouquinho dobrado, então o paciente tem que estar um pouquinho curvado. Então, de lado curvado, tá ótimo. O que não pode é de lado esticado todo com a perna, tá? A Cris, paciente de pós-operatório pode ingerir bebida alcoólica nas festas de final de ano? Cris, depende da fase do pós-operatório que tiver, se tiver tomando antibiótico e qual antibiótico. Então, geralmente não, né? Porque ainda tá cicatrizando tudo, se for um pós-operatório muito recente, tá inchado, né? Então, não é muito interessante. Se estiver tomando antibiótico também não, porque tem alguns antibióticos que podem interferir com bebida alcoólica. E se o paciente ficar muito feliz, né? Não tem muito freio para bebida alcoólica, vai bebendo, tropeça, cai em cima da cirurgia que fez, ó, o estrago que vai dar. Claro, às vezes um golinho, vai abrir um champanhe, vai brindar, um vinho, vai brindar, vai tomar ali meia tacinha, não vejo problema, desde que não esteja tomando algumas medicações específicas, tá? Agora, não dá para tomar um porre, né? Porque aí vai tudo por água abaixo. Além da questão calórica da bebida, você vai estar sobrecarregando o fígado. De repente, uma catástrofe da pessoa tropeçar, cair, bater, abrir ponto, sangrar, fazer hematoma. Enfim, a gente tem que pensar em todas as possibilidades, das mais simples até nas piores possíveis, né? Oi, Grazi, boa noite, tudo bem? Elisandra, tudo bem, Elisandra? Boa noite. A Alessandra escreveu, vocês fazem um casal lindo. Obrigada, Alessandra. É bonitinho, outro aqui atendendo e saiu uma paciente do Flávio, uma senhora. Ela saiu lá na recepção e falou assim: nossa, mas esse doutor é bonito, né? Eu concordo, eu também acho, mas sim informar, né? Não vai dar para compartilhar. Cada um com o seu, né, pessoal? Eu acho bonitinho elas elogiarem, mas só também por aí, tá? Vamos combinar que cada um cuida do seu e nada de atropelos aí no casamento alheio, né? Por favor. Que mais? Temos mais 4 minutos pra gente conversar. Cris, quais os alimentos potencializadores para ajudar na cicatrização? Ótima pergunta, Cris. Vitamina C. Vitamina C é um cofator da cicatrização, então ajuda a cicatrizar. Você pode associar no pós-cirúrgico ou um efervescente de vitamina C e tomar 30 dias, ou caprichar a alimentação, tá? Pra ajudar, certo? O que atrapalha? Cigarro, super atrapalha. Bebida alcoólica. O que ajuda? Tudo que for proteína, carne vermelha, ovo. Pode comer ovo no pós-cirúrgico? Deve. Peixe, ômega 3, pode, ajuda, né? Evitar no pós aqueles alimentos que são inflamadores, vamos pensar assim, que são farinha branca, açúcar, tudo que é branco. Farinha branca, muito açúcar, muito sal, muita farinha, muito carboidrato, massa, né?
Então, essas coisas acabam inflamando, inchando mais, não é muito legal no pós. Aline, quanto tempo dormir em decúbito dorsal após um procedimento nas mamas? Aline! Depende do procedimento cirúrgico, né? Se for uma redução, se for uma pexia, se for uma prótese. E depende muito da cicatrização. Então, se tiver tudo em ordem com o Tzinho, ou se for só a cicatriz de lado, geralmente prótese, que é mais a cicatriz embaixo, a gente às vezes libera uns 15, 20 dias, a paciente dá uma dormidinha de lado. Mas dar uma dormidinha de lado não é totalmente de lado, não é 90 graus em cima da mama. Dá aquela aliviada, vamos pensar assim, tá? Mas aí pelo menos um mês, para quem tem cicatriz em T, por aí, né? Antes disso a gente pede para o paciente só dar uma aliviadinha, virar um pouquinho, mas não deitar totalmente em cima da mama, tá bom? Sabrina, é normal o estômago ficar alto depois de abdominoplastia com costura do músculo, a diástase muito. A diástase é sempre corrigida na abdominoplastia, né? Então, eu nunca vi uma abdominoplastia sem plicatura. Então, a gente sempre faz plicatura, porque paciente que já tem indicação de abdominoplastia, já tem uma diástase, ou porque já ganhou peso, ou porque já engravidou, então tem uma flacidez muscular também. Tem uma flacidez muscular também. Ficar alto depois da abdominoplastia? Geralmente não fica, né? O que acontece? Tem paciente que tem essa caixa torácica e isso aqui bem grande. Sabe? Tem paciente que a gente não vê em vários tipos de corpos, né? Então tem paciente que aqui é grandona e quadril fininho. E tem quem é ao contrário, tem gente que tem quadrilzão, cinturinha fina, ombro largo, né? Que aí é o corpinho mais marcadinho. E tem paciente que não, que é quadradinha, que é reta, nem tem cintura. Então, depende de que corpo que a gente tá falando. Se eu tenho uma paciente que é muito grandona aqui em cima e quadril largo, esse músculo acompanha. Ele também é mais abertinho e essa caixa torácica, até antero-posterior, também é maior. Então, o que eu tô vendo, às vezes, de um lado a outro, eu também vejo de frente para costas. Então, às vezes, você costura essa musculatura. Mas se isso aqui, se a estrutura que está por baixo desse músculo, essas costelas todas, e os órgãos que estão lá dentro já tem uma estrutura específica, você pode amarrar o tanto que você quiser. Você não vai conseguir fazer com que essa paciente mude o formato de corpo dela. Você pode melhorar em cima daquilo que você está trabalhando. Mas você não vai conseguir transformar uma paciente que é quadradinha numa paciente de quadrilzão, cintura fina, entendeu? Então, geralmente não fica esse estômagozinho alto, porque a gente já vem costurando lá do alto. Agora, gente, o que eu vejo muito, mas muito, que me dá uma aflição gigantesca. Agora que a gente foi no final do mês passado pra praia, e a gente tava num hotel e a gente, né, vai pra piscina, tudo. Então, como eu tenho um olho muito treinado, eu sei olhar e eu sei falar quem fez uma abdominoplastia, quem não fez uma abdominoplastia. Pra mim é visível, né? Porque eu trabalho com isso. O que mais me chateia é eu ver aquela paciente operada e aí eu vejo muito estômago estufadinho, alto. Por quê? Porque a paciente não cuidou, né? Então ela tá toda amarradinha, mas aí ela engordou. E aí ela engordou, ela não engorda só na parte de fora, ela engorda lá dentro, que é o pior. Já saiu esse ano publicado que a lipoaspiração que a gente faz, isso a gente já sabia, claro, você lipou numa região, você vai ganhar gordura logo naquele lugar? Não, você vai engordar em outro lugar, certo? Então vamos pensar em números. Se eu tenho uma região, braço, que eu tenho 10 células de gordura, por exemplo, lipei um braço direito, não lipei o esquerdo. Então, no braço esquerdo que eu não lipei, tem lá 100 células de gordura. No braço direito que eu lipei, tem agora 50 células de gordura, metade. Quando essa paciente engordar, onde que vai engordar mais? Onde mais tem células de gordura, no outro que não foi lipado. Então, tá bom. Então, você fez o abdômen, lipou o abdômen, tá chique, abdômen chapado, ótimo. Você vai engordar. Engordou, né? Não cuidou. Vai engordar no braço, vai engordar na perna,
vai engordar na mama, vai engordar no pescoço, no rosto, e o abdômen vai continuar chapado. Ou, dependendo da quantidade de esforço que você fizer para engordar no pó, dentro também. Então, já tem estudo mostrando que lipoaspiração aumenta a gordura intraabdominal. Então, dentro lá de você tem gordura crescendo no seu fígado, no seu intestino. E lembra que a gente sempre fala, isso vocês até escutam no Fantástico, no Bem-Estar, nos outros programas que falam de saúde, que a circunferência abdominal é extremamente importante para o risco cardiovascular. Então, que os cardiologistas olham, quem é barrigudinho tem mais risco de morrer de infarto, de ter um infarto de quem é magrinho, pela circunferência abdominal. Então, não adianta, você faz lipo, você limpa a gordurinha de fora, você engorda dentro, se você não cuidar. E aí a paciente tá lá toda amarrada e tá parecendo que vai explodir. Por quê? Engordou, gente. Engordou por fora, onde não fez lipo, e engordou lá dentro. Aí a barriga tá, ó, estufadinha, só que amarrada, né? Aí fica parecendo um bujãozinho, um botijãozinho de gás amarrado. Não fica legal. Então, assim, a gente faz nossa parte. Dá um nervoso quando eu vou pra praia ou pra piscina, que aí eu vejo um monte de paciente operada que não cuidou no pós e que tá com esse estômago alto aí, que você me perguntou, tá? Então, isso sim é extremamente comum e muito infeliz. Sabrina. E se você estiver achando, né? Ela perguntou, será que depois vai desinchar? Se é um pós-operatório recente, com certeza, né? A gente só vai ver mesmo um resultado cirúrgico lá pelo 6º mês. Ainda mais se associou lipoaspiração. Gente, quem é paciente minha que estiver me ouvindo, que fez abdominoplastia, conta pra quem estiver ouvindo. Quantos dias vocês acordam inchada, no outro dia depois acorda desinchada. Aí dá um tempinho, dali um tempo, acorda inchada de novo. Dali mais um tempo, ficou uns dias, secou, já tá ótimo, tá achando que vai ficar ótimo. Feliz da vida, dali a pouquinho, incha de novo. Então, essa jeito faz parte do processo de cicatrização de cada organismo, tá? Então, a gente tem que ter paciência no pós-operatório para saber que tem dias que vai estar mais inchadinho e tem dias que vai estar mais sequinho, tá? Então, isso geralmente, se for no seu um pós mais recente, fica tranquila que isso vai desinchando, tá bom? Maria Cláudia Mercante. Maria Cláudia, eu necessito fazer uma cirurgia abdominal. Estou tentando emagrecer para poder fazer a cirurgia. Perfeito, né? Você já tá cuidando de você, da sua alimentação, atividade física. E aí a chance de você fazer uma cirurgia e você ter um resultado a longo prazo duradouro, melhor ainda. Aí o seu investimento vai ser extremamente rentável, vamos pensar assim, né? A Cris, as células de gordura são amiguinhas e adoram dar juntas. A Cris, eu sempre falo isso, é isso mesmo. A gente tira a quantidade de gordura, mas a gordura ela tem a capacidade de se multiplicar. Então, gente, não tem como tirar toda a gordura do corpo, né? Então, assim, tem uma gordura, ela vai se multiplicar e virar 10. Tem 10, juntas elas vão crescer e ficar maiores. Mas se eu tiver uma, ela vai se multiplicando. Ela vai se multiplicando, ela vai hipertrofiando, ela vai crescendo. Então, ela vai aumentar o tamanho dela, tá? Uma coisa importante quando a gente fala aumentar e diminuir o tamanho, também para enxerto de gordura. Então, se a gente faz um enxertinho de gordura, por exemplo, no glúteo, e a paciente ganha peso, esse bumbum vai aumentar. Se a paciente perde peso, esse bumbum vai sumir, tá? A pessoa perdeu muito peso, depois da cirurgia, aquele lábio também vai dar uma murchadinha. Por exemplo, se a gente fez um preenchimento de gordura no lábio, tá? 7h16, preciso ir embora. Vamos lá, a última pergunta. A diástase pode ser corrigida mesmo após muitos anos? E só corrigindo a diástase e a aparência do abdômen melhora? Lilian, boa a sua pergunta. Então, a diástase, normalmente, ela vem junto com a abdominoplastia. Ela pode ser corrigida a qualquer momento, né? Ou você vai fazer isso com a cirurgia do abdômen, que aí essa correção da diástase vai ficar lá por dentro da pele. A gente vai fechar esse músculo lá por baixo, então não vai ter cicatriz. Ou isso pode ser feito, por exemplo, por um cirurgião geral. Só que aí ele vai abrir vertical, fechar essa diástase e fazer a cicatriz vertical. Então, se a paciente não tem indicação de fazer, por exemplo, uma abdominoplastia em âncora,
faz só a abdominoplastia convencional, que a cicatriz fica escondidinho, aí descola, vai lá em cima e plica. Então, não tem época, se pode ser corrigida mesmo após muitos anos. Com certeza, pode, cirurgicamente, né? A gente tá falando. A qualquer momento a gente pode programar essa correção da diástase, tá? Só corrigindo a diástase e a aparência no abdômen melhora? Depende. Se você tiver sem sobra de pele e for só a diástase, por exemplo, quem teve uma diástase bem importante, vocês talvez tenham percebido, a Fernanda, que apresentava o Super Popstar. Gente linda, loura alta, esposa do Rodrigo Hilbert, Fernanda Lima. Ela teve gêmeos, né? Antes dessa última gestação. Então, ela tinha a barriga bem chapada, mas com o músculo um pouquinho aberto. Então, se não tem sobra de pele, não precisa tirar a pele, mas vai ter que fazer alguma coisa para ir lá e costurar essa musculatura. Dependendo da pele e da diástase, se for uma diástase muito, muito grande, a hora que você junta, a pele vem junto. E aí fica um bolostrofo. Já ouviu falar essa palavra? Bolostrofo? Uma sobrinha aqui, né? Então, ó, vamos pensar assim. Você tem a pele aqui, o músculo tá por baixo disso. Tá aqui. Se você tem aqui, ó, um músculo aberto, vamos pensar aqui, ó. E você juntou esse músculo, vamos pensar que essa pele tá junto aqui. E aí, essa pele vai fazer assim, vai ficar fechada aqui, vai sobrar uma pelinha aqui se você fechar o músculo, certo? Então, aí você tem que vir por baixo e soltando essa pele pra essa pele esticar. Então, aí você tem que tracionar essa pele pra baixo, fazer a abdominoplastia, por exemplo. Então, às vezes, só corrigir a diástase não adianta, às vezes vai ter que tirar a pele por algum. A pele por baixo e tirar pela abdominoplastia, tá? Uma cirurgia que correu tudo bem, a partir do terceiro mês a gente costuma dar uma liberada. Mas tem que ver, né? Tem que ver qual foi a técnica, se é uma aplicatura habitual ou não, porque tem pacientes que a gente tem que fazer mais de uma aplicatura, amarrar mais esse músculo, né? A gente teve uma paciente semana passada que eu precisei fazer várias, no meio, na lateral, embaixo, ela tinha uma flacidez muito grande da parede abdominal toda. Então ela, eu vou pedir para esperar mais, né? Agora, a maioria das pacientes a gente libera com 3 meses sim. Tá bom, Maria? Para finalizar, Maria Cláudia Mercante. Doutora, minha gordura maior é na barriga, o restante tá tranquilo. Como posso saber quantos quilos preciso eliminar para fazer a cirurgia? Maria, ou passar em avaliação, né, com o cirurgião que você está se programando operar, ou com a sua nutricionista, que pode te auxiliar nisso também. Avaliar também essa questão intraabdominal, né? Se a paciente também não tem acúmulo de gordura intraabdominal, é importante a gente também observar. Quantos quilos eliminar? Nem sempre a quantidade é o nosso parâmetro único, né? Então, às vezes tem outros parâmetros que a gente vai precisar avaliar, tá? Gente, muitíssimo obrigada. Para variar, eu falei demais. Flá, você tava ouvindo? Boa noite. Já tô chegando. Agradeço vocês por esse ano, por estarem sempre aqui me ouvindo, participando, me mandando perguntas. Eu fico muito feliz de estar aqui. Na semana quem me ouve aqui, ouvintes, seguidores, não sei, de vocês, né, que sempre estão aqui nos prestigiando, pediram para manter o horário das 17h30, então 2020 a gente vai manter esse horário do final do dia, a gente não vai mudar para o meio-dia e 30, tá bom? Que era uma outra opção, foi no horário do almoço. Então estaremos aqui em 2020 também. Semana que vem, no dia 26, também temos cirurgia, então estarei no centro cirúrgico. Acredito que estarei fazendo essa live com vocês nesse horário. Acredito que já terei acabado a cirurgia nesse horário. Então, espero vocês aqui no dia 26, ok? Caso tenha alguma intercorrência, eu não consiga estar aqui com vocês, eu coloco no Stories e a gente se vê em 2020. Mas eu acredito que a gente pode finalizar semana que vem, mesmo porque vocês vão estar todos de férias, né? Todos tranquilos em casa, com a família, ou na praia, na piscina, vão conseguir me ver, né? Estar aqui com vocês também na semana que vem, no dia 26, tá bom?
Obrigada, pessoal. Aproveito para desejar um Feliz Natal para todo mundo, boas festas. Que o Menino Jesus possa abençoar a casa de todos vocês, trazer muita paz, muita alegria, amor dentro das famílias, no lar de cada um. Que abençoe o coração, que as famílias estejam cada vez mais unidas, que todos vocês possam entender o verdadeiro valor da família na vida de cada um, né, de vocês, que possa renascer as esperanças, né, por um ano melhor, o pessoal consigam se programar para atingir os objetivos que vocês querem, né? O que vocês desejarem, o que for de vontade do coração de vocês. Que vocês possam colocar Deus na vida, né? De vocês, colocar esses sonhos, esses desejos na mão dele, que aí, se for vontade, com certeza tudo de melhor vai acontecer. E é assim que a gente tenta seguir aqui, né? Na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, pedindo para sempre abençoar a gente, a nossa equipe, que sempre trabalha arduamente para estar aqui oferecendo o melhor que a gente tem para vocês, se dispondo, né, a muitas vezes estar além dos horários comerciais disponíveis. É uma profissão cansativa, desgastante, mas extremamente recompensadora. Então, a gente faz com amor, com carinho, e a gente está muito feliz de ter vocês aqui o ano todo, conversando, de ter esse cantinho. Nosso cantinho aconchegante para vocês poderem vir. E a gente cada vez melhor, que a nossa porta de informação, fonte de informação, possa ser cada vez mais esclarecedora e que ajude, né, os nossos pacientes ou os futuros pacientes de outros colegas a decidirem pelo melhor momento da cirurgia plástica, pelos melhores profissionais, e que a mudança na vida de cada um seja realmente muito gratificante, tá bom? Obrigada, obrigada, obrigada. Só tenho a agradecer a todos vocês, a Deus, por todas essas oportunidades de crescimento profissional, de troca de informação, de troca de experiência que a gente experimentou esse ano de 2019. Foi um ano muito bom. Obrigada, gente. Bom fim de ano para todo mundo. Até!